Camila estava sentada em sua mesa de trabalho, cercada por papéis e o zumbido constante da cidade de São Paulo, que se estendia além das janelas do seu apartamento moderno. A vista era deslumbrante, com arranha-céus que cortavam o céu azul e as luzes da cidade piscando como estrelas artificiais. Ela sempre se sentira realizada naquela vida agitada, repleta de compromissos profissionais e encontros sociais. Mas naquele momento, a euforia que costumava sentir ao olhar pela janela se dissipou como fumaça. O telefone tocou e, ao atender, a voz do outro lado trouxe uma notícia que mudaria tudo. Camila, é a sua tia. Você precisa saber que a sua mãe não está bem. A voz tremia e Camila sentiu o coração apertar. O que aconteceu? Perguntou, tentando manter a calma. Ela foi ao médico e os exames mostraram que ela está com uma doença... algo sério. Eu não sei como você se sente, mas talvez você devesse vir para cá, para o interior. As palavras da tia ecoavam em sua mente como um sino, ressoando na consciência de Camila. Dona Irma, sua mãe, sempre foi uma mulher forte, cheia de vida e energia. Era difícil imaginar que a fragilidade poderia estar à espreita sob sua superfície forte. Camila sentiu um nó na garganta e, ao mesmo tempo, uma avalanche de memórias começou a invadir sua mente. As risadas nas tardes de outono, os almoços em família, os conselhos sábios que sua mãe sempre lhe dera. O mundo glamouroso de São Paulo parecia distante e insignificante diante da gravidade daquela situação. Vou pensar nisso, respondeu Camila, sua voz quase um sussurro. Assim que desligou, um silêncio ensurdecedor tomou conta do apartamento. Ela olhou ao redor, observando os móveis modernos, as paredes decoradas com arte contemporânea, tudo o que havia conquistado com tanto esforço. Mas agora parecia vazio, um reflexo de sua própria vida, que apesar de cheia de conforto, estava desprovida de significado. A decisão de voltar ao interior não era simples. Camila sempre se orgulhou de sua independência. Sua carreira em marketing estava decolando e seus amigos frequentemente a elogiavam pela vida que levava. Mas à medida que pensava em sua mãe, a ideia de continuar sua rotina em São Paulo começou a parecer egoísta. O que realmente importava? As festas, os jantares elegantes, ou estar ao lado de quem mais amava? Naquela noite, após um dia exaustivo de trabalho, Camila encontrou-se com amigos em um bar badalado. O ambiente estava iluminado por luzes neon e a música pulsava no fundo, mas para ela, tudo parecia distante. Seus amigos falavam sobre as últimas novidades, mas Camila não conseguia se concentrar. A imagem de Dona Irma, debilitada e sozinha em casa, a atormentava. Camila, está tudo bem? Você está tão calada, disse Lúcia, sua melhor amiga, inclinando-se para mais perto. Não sei. Minha mãe não está bem. Estou pensando em voltar para o interior, confessou, a voz embargada. Os amigos a encararam surpresa. Samir, um dos mais próximos, foi o primeiro a reagir. Camila, você tem uma vida incrível aqui. Não pode simplesmente largar tudo. E se for só um susto? Disse, tentando contê-la. Não é só um susto, Samir. É sério. E honestamente, não sei se posso continuar aqui sabendo que ela precisa de mim. Respondeu, sentindo o peso das lágrimas nos olhos. Mas e seu trabalho? E seus planos? Insistiu Lúcia com uma expressão de preocupação. Eu sei que tudo isso é importante, mas no fundo, eu sei que a minha mãe vem primeiro. O que eu realmente quero é estar lá para ela. Camila respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Os amigos trocaram olhares, percebendo a seriedade da situação. Samir, percebendo a gravidade do que estava em jogo, colocou a mão no ombro de Camila. Eu entendo que você está passando por um momento difícil, mas pense bem. Você não pode simplesmente abandonar sua vida por causa disso. Você tem que ser racional, disse ele suavemente. Camila se sentiu dividida entre o desejo de cuidar de sua mãe e a pressão de manter sua vida em São Paulo. A conversa continuou, mas à medida que as horas se passavam, a decisão parecia cada vez mais clara. A carência de sua mãe, a fragilidade da saúde dela, eram mais importantes do que qualquer carreira ou conforto material que tivesse acumulado. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila não conseguiu dormir. O tic-tac do relógio na sala ecoava em seus ouvidos, e cada segundo parecia se arrastar,
como se o tempo estivesse zombando dela. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade que brilhavam como constelações em um céu de concreto. Uma vida tão distante da infância que passara no interior, cercada pela natureza e pelos abraços calorosos de sua mãe. Como poderia ter se afastado tanto? As lembranças começaram a fluir em sua mente. Os verões passados na casa antiga, onde os risos eram mais frequentes do que as preocupações. Camila se lembrou da casa cheia de vida, com o cheiro de bolo assando e as histórias contadas ao redor da mesa. Agora o que restava era uma casa decadente, mas ainda cheia de memórias que pareciam chamar por ela. Com o amanhecer, uma sensação de determinação começou a tomar conta de Camila. Era hora de agir. Levantou-se da cama e, em um momento de clareza, decidiu que iria vender seu apartamento e se mudar para o interior. A ideia de reformar a casa onde sua mãe vivera a vida inteira e cuidar dela parecia mais significativa do que qualquer luxo que poderia desfrutar na cidade. Ela começou a empacotar suas coisas, cada objeto sendo uma lembrança do que conquistara. O primeiro item a ser colocado na caixa foi uma pequena escultura que havia comprado em uma galeria de arte, símbolo de sua vida sofisticada. Mas ao olhar para ela, Camila se deu conta de que não era mais aquilo que desejava. A escultura foi seguida por roupas, livros e objetos que, em um momento, parecera que definiriam sua identidade. Agora tudo parecia pesado e desnecessário, como se cada item a mantivesse presa a uma vida que não era mais sua. Eu preciso de mais espaço para as coisas que realmente importam, murmurou para si mesma, enquanto continuava a empacotar com um misto de ansiedade e determinação. Camila olhou pela janela mais uma vez, observando a cidade despertar. Em meio ao caos urbano, ela percebeu que, apesar de tudo, tinha um lar. Mas o coração dela estava chamando por outro lugar, por outra forma de vida, onde o amor e a dedicação seriam as verdadeiras bases de seu lar. A casa antiga no interior não era apenas uma construção, era um símbolo de renascimento e de retorno às suas raízes. Com cada caixa que fechava, Camila sentia que estava se libertando de um fardo, abrindo espaço para algo novo. Algo que, talvez, pudesse trazer de volta a essência que ela acreditava ter perdido. E, nesse processo, estava prestes a descobrir que o lar não é apenas onde se vive, mas onde se ama e se cuida. Camila estacionou o carro em frente à casa antiga e um nó se formou em sua garganta ao observar a estrutura envelhecida que agora seria seu lar. As janelas estavam empoeiradas e a pintura descascada revelava a madeira desgastada por anos, como se a própria casa estivesse lamentando a solidão. Um vento suave soprava, trazendo com ele o cheiro da terra úmida, misturado ao aroma doce das flores silvestres que cresciam desordenadamente no jardim. Ela respirou fundo, tentando absorver a nova realidade. Algumas caixas ainda estavam no porta-malas, mas a maioria de suas coisas já estava dentro da casa. A ideia de seguir em frente, de se desprender do passado que a mantinha tão confortável, parecia mais uma montanha-russa emocional do que uma transição tranquila. Camila se lembrou de Dona Irma, sua mãe, agora fragilizada pela doença, e a necessidade de estar ao seu lado era mais forte do que qualquer insegurança que pudesse sentir. Ao entrar na casa, o rangido das tábuas do chão ecoou como um lamento. A primeira sala era ampla, mas o teto tinha buracos que deixavam entrar a luz do sol, criando um espetáculo de sombras dançantes nas paredes sujas. Camila se forçou a sorrir enquanto olhava ao redor, tentando visualizar o que poderia ser feito ali. Com um pouco de amor e cuidado, isso pode se transformar em um lar, murmurou para si mesma, mas a voz interior que respondia estava cheia de dúvidas. Camila? A voz de sua mãe ecoou do fundo da casa, trazendo-a de volta à realidade. Dona Irma estava sentada em uma cadeira de balanço, envolta em uma manta antiga, com um olhar que misturava preocupação e amor. O coração de Camila apertou ao vê-la assim, tão vulnerável. Ela se aproximou, ajoelhando-se ao lado da mãe, segurando sua mão. Oi, mãe, como você está se sentindo? Camila perguntou, sua voz tremendo levemente. Estou bem, querida, apenas um pouco cansada. Essa casa parece tão vazia sem você aqui. E eu
Bem, já não sou a mesma de antes. Dona Irma respondeu com um sorriso melancólico que não ocultava o medo em seus olhos. Camila sentiu um aperto no peito. Ela desejava ter o poder de curar a mãe com um simples toque, mas a realidade era mais dura do que isso. Nós vamos consertar isso, mãe. Vamos deixar essa casa linda de novo como ela merece. E eu vou ficar aqui com você. Não se preocupe, prometeu, tentando soar confiante. Dona Irma balançou a cabeça, mas os sinais de cansaço eram evidentes. Eu só quero que você seja feliz, filha. Não quero que sinta que precisa carregar o peso do mundo sobre os ombros por minha causa, disse, sua voz baixa e suave. Camila sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estar aqui é o que eu quero, mãe. Eu só preciso me acostumar com tudo isso. A casa, a mudança, você... Ela hesitou, engolindo em seco. Estou com medo, mãe. Medo é natural, minha filha. A vida é cheia de incertezas. O que importa é como lidamos com elas. Você não está sozinha, Dona Irma respondeu, apertando a mão da filha, como se quisesse transmitir força. A conversa se extinguiu enquanto o silêncio preenchia o espaço. E Camila se levantou, decidida a explorar a casa. Ela precisava fazer algo, precisava sentir que tinha controle sobre a situação. Caminhou lentamente pela casa, observando os detalhes que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Na cozinha, as prateleiras estavam cheias de louças empoeiradas e uma mesa de madeira, embora desgastada, ainda exibia marcas de uma vida cheia de histórias. Camila se lembrou de quando era pequena e ajudava a mãe a preparar bolos nos fins de semana, a risada ecoando pelas paredes. Sentiu uma pontada de nostalgia e um desejo de recuperar aqueles momentos, mesmo que a realidade fosse diferente agora. No andar de cima, os quartos estavam cobertos de poeira. Entrou em um que parecia ter pertencido a ela quando criança. A cama estava coberta por um lençol branco, e ao se aproximar, Camila notou uma caixa em um canto, cheia de brinquedos antigos. Ao abrir, uma onda de memórias a invadiu. Havia bonecas, livros e até uma pequena caixa de música que sua avó lhe dera. O som da caixa ao abrir era suave e nostálgico, fazendo-a sentir como se estivesse ouvindo a infância novamente. Com um suspiro profundo, Camila decidiu que precisava de um momento para si mesma. Ela sentou na cama, segurando a caixa de música, e deixou as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. O que estou fazendo aqui? Será que vou conseguir? Se questionou, a voz da dúvida ecoando em sua mente. Quando a noite caiu, a casa estava envolta em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som ocasional de madeiras rangendo. Camila se sentou na sala, envolta em um cobertor, pensando em tudo o que tinha deixado para trás. A solidão a envolvia, e a escuridão fora da janela parecia refletir o medo que se aninhava em seu coração. De repente, um barulho interrompeu seus pensamentos. Um estalo vindo do andar de cima fez com que seu coração disparasse. O que foi isso? Pensou, levantando-se rapidamente. A curiosidade e o medo se misturavam enquanto ela subia as escadas, cada passo ecoando como se estivesse em um filme de terror. Quando chegou ao topo, a escuridão parecia ainda mais opressiva. Camila hesitou, ouvindo atentamente. O barulho se repetiu, agora mais próximo. "Mãe!" chamou, a voz tremendo. A resposta foi um silêncio profundo, e a sensação de solidão a envolveu novamente. Cautelosamente, ela se aproximou do quarto que havia explorado mais cedo, e ao abrir a porta, notou que a janela estava entreaberta, permitindo que o vento entrasse e fizesse as cortinas dançarem. Seu coração começou a se acalmar, mas a solidão ainda era palpável. Desceu as escadas novamente, pensando em como poderia se conectar com sua mãe. Como poderia fazer com que ambas se sentissem menos isoladas naquela casa decadente. Ao entrar na sala, viu Dona Irma, que estava agora numa cadeira diferente, olhando para fora, como se estivesse esperando por algo. "Mãe, você está bem?" Camila perguntou preocupada. "Só pensando, querida. A vida é cheia de surpresas, não é? Às vezes nos perdemos, mas sempre encontramos um caminho de volta", respondeu a mãe, sem tirar os olhos da janela. "Eu sinto que estou perdendo o controle, mãe. A casa, a mudança. Eu não sei como lidar com tudo isso. E você?" Camila deixou a frase no ar, o medo de perder sua mãe pesando em seu coração. Dona Irma virou-se e olhou nos olhos da filha, com uma intensidade que fez Camila sentir-se exposta. "Você não está sozinha, Camila.
Eu estou aqui com você. Nós vamos enfrentar isso juntas, como sempre fizemos. Lembre-se de quem você é, da força que tem. Eu sempre estarei ao seu lado, mesmo quando as coisas parecem escuras, disse com firmeza. As palavras da mãe trouxeram um pouco de conforto, e Camila se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Prometo que farei o meu melhor, mãe. Vamos juntas, não é? Sim, minha filha, sempre juntas. O amor é o que nos mantém unidas. Não importa o que a vida nos apresente, respondeu Dona Irma. E naquele momento, as duas se sentiram um pouco mais fortes, um pouco menos sozinhas. A casa, com todas as suas imperfeições, poderia ser um lar, se construído com amor e dedicação. Camila observava a casa antiga com um olhar misto de apreensão e esperança. A fachada desgastada, com a pintura descascada, e as janelas empoeiradas representavam não apenas o estado do imóvel, mas também a fragilidade da vida que ali habitava, especialmente a de sua mãe. Decidida a transformar aquele espaço em um lar acolhedor, ela lembrou-se das conversas que teve com os vizinhos no dia anterior, quando decidiu pedir ajuda para as reformas. A ideia de unir forças com a comunidade a incentivou a encarar a tarefa de frente. Na manhã seguinte, Camila saiu para a varanda, respirando o ar fresco do campo. O sol começava a despontar, iluminando a paisagem e trazendo um novo ânimo. Ela vestiu uma camiseta velha e um par de shorts, preparou-se para o trabalho árduo que tinha pela frente. Logo bateu na porta de uma das casas vizinhas, onde morava a Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor. Bom dia, Dona Lúcia. Você se lembrou do que conversamos ontem? Camila perguntou, um pouco nervosa. Claro, querida. Espero que você tenha um plano, porque essa casa precisa de muito amor e cuidado, respondeu Dona Lúcia, enquanto colocava suas luvas de jardinagem. Eu já avisei os outros vizinhos. Vamos nos reunir para dar uma mãozinha. Camila sentiu um alívio instantâneo. A solidariedade da comunidade a envolveu como um abraço caloroso. Em poucos minutos, alguns vizinhos começaram a chegar, trazendo ferramentas, tintas e incentivos. Havia Pedro, um jovem carpinteiro que se ofereceu para consertar as portas rangentes. Maria, a professora da escola local, que trouxe pincéis e tintas, e até mesmo o velho senhor Joaquim, que chegava com um sorriso e uma caixa cheia de pregos e parafusos. Vamos deixar essa casa bonita. É hora de dar uma nova vida a ela, exclamou Pedro, enquanto começava a medir uma das portas. Com o passar do dia, Camila se surpreendeu com a energia do grupo. As risadas e as conversas fluíam enquanto todos trabalhavam juntos. Entre uma martelada e outra, Dona Lúcia contava histórias sobre a antiga cidade e a importância da amizade no campo. Quando eu cheguei aqui, este lugar era só um monte de terra e mato. Mas com o tempo, as pessoas se uniram e construíram uma comunidade. É isso que estamos fazendo aqui, minha filha. Cada prego que colocamos é um laço que estamos formando, disse Dona Lúcia com os olhos brilhando. Camila, ouvindo aquelas palavras, sentiu que estava se reconectando, não apenas com a casa, mas também com suas raízes. A cada dia, a casa ganhava forma e vida. As paredes que antes pareciam tão frias agora refletiam um calor humano, e a presença de sua mãe, Dona Irma, tornava-se mais forte à medida que os dias se passavam. Naquela noite, após um dia de trabalho árduo, Camila sentou-se na varanda com sua mãe. O céu estava claro e as estrelas começavam a brilhar. Dona Irma parecia mais tranquila e Camila decidiu aproveitar aquele momento para relembrar os velhos tempos. Mãe, você se lembra das histórias que você me contava quando eu era criança? Sobre a nossa família? Como nós viemos parar aqui? Camila perguntou, olhando nos olhos da mãe. Dona Irma sorriu, cheia de nostalgia. Ah, como eu gostaria de ter mais tempo para contar todas elas. Sua avó, aquela mulher forte, sempre dizia que a casa é feita de histórias. Cada parede tem uma lembrança, cada canto guarda um segredo. Camila virou-se para olhar a casa. É verdade, eu sinto isso agora. Cada reforma que estamos fazendo traz de volta as histórias que você me contou. É como se estivéssemos escrevendo um novo capítulo juntas. E é isso que importa, minha filha. Não é só a casa que queremos restaurar, mas os laços que nos unem. Nunca se esqueça de que, mesmo nas dificuldades, sempre temos uns aos outros, disse Dona Irma, envolvendo a mão de Camila com a sua. O tempo passou e, com o esforço coletivo,
A casa começou a se transformar. As paredes foram pintadas de um tom suave de azul. As janelas ganharam cortinas floridas e o jardim, que antes era uma selva de mato, agora florescia com pequenas plantas e flores que os vizinhos trouxeram. Camila sentia que cada pequeno progresso na casa era um símbolo de esperança e uma afirmação de que sua escolha de voltar para o interior estava se mostrando frutífera. Entretanto, nem tudo era um mar de rosas. As noites tornaram-se mais pesadas e Camila começou a notar que a saúde de Dona Irma não melhorava. A fraqueza dela era evidente e os episódios de tosse se tornaram frequentes. Camila tentava ser forte, mas a preocupação a consumia. Em suas noites de insônia, ela questionava sua decisão de ter deixado a vida agitada de São Paulo e se perguntava se realmente tinha feito a escolha certa. Numa tarde, enquanto cuidava do jardim, Dona Irma se aproximou, apoiando-se em um cane. "Camila, minha querida, você está preocupada, não está?" perguntou ela com a voz suave, mas firme. Camila suspirou, parando o que estava fazendo. "Mãe, eu só não sei se estou fazendo o suficiente. A casa está melhorando, mas e você? Eu sinto que sua saúde está piorando." Dona Irma sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Eu sei que você se preocupa comigo, mas não se esqueça do que estamos construindo aqui. A casa pode não estar perfeita, mas o que estamos fazendo juntas é muito mais importante. E eu estou orgulhosa de você. Mas eu não quero que você sofra. Eu deixei minha vida em São Paulo, tudo para cuidar de você, e sinto que estou falhando de alguma forma", disse Camila com a voz embargada. "Camila, você nunca falhou. A vida é feita de escolhas, e cada uma delas traz suas consequências. Mas saiba que o que importa é o amor que estamos cultivando aqui. Isso é o que nos manterá unidas, não importa o que aconteça." Dona Irma respondeu, acariciando a mão da filha. Camila olhou para a mãe, percebendo que, apesar de seus medos, havia uma força inabalável naquela mulher. Ela se lembrou das histórias que Dona Irma contava, das dificuldades que enfrentou e da coragem que sempre teve. Aquela conversa a fortaleceu, mas também a deixou com um peso no coração, pois sabia que a saúde da mãe estava deteriorando. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Camila se deitou em sua cama, ouvindo os sons familiares da casa. O ranger das madeiras, o vento batendo nas janelas e o canto dos grilos pareciam contar histórias de esperança e amor. Contudo, a inquietação não a deixava. Ela se questionava se conseguiria lidar com a responsabilidade de cuidar de sua mãe e, ao mesmo tempo, restaurar a casa que agora se tornava um símbolo de sua nova vida. A luta entre seu desejo de recomeçar e a realidade da fragilidade da saúde de Dona Irma tornava-se cada vez mais dolorosa. "E se eu não conseguir?" pensou Camila, enquanto fechava os olhos. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. A dúvida a envolvia como uma nuvem escura, mas ao mesmo tempo havia uma luz que a guiava. O amor que sentia por sua mãe, as memórias que estavam sendo construídas e a comunidade que se unia ao seu redor. Era preciso acreditar que, mesmo em meio à incerteza, elas poderiam encontrar um caminho juntas. A noite havia caído sobre a pequena cidade e a casa antiga de Camila parecia respirar em um ritmo próprio, como se tivesse vida. O vento uivava entre as frestas das janelas, fazendo com que a madeira rangesse em protesto. Camila sentava-se à beira da cama de Dona Irma, observando sua mãe dormir. O rosto da mulher estava pálido, a fragilidade de sua saúde evidente. A jovem sentia em seu peito uma mistura de amor e desespero. Era uma sensação que a acompanhava desde que decidira deixar sua vida em São Paulo para voltar às suas raízes. Um sobressalto interrompeu seus pensamentos. Dona Irma começou a se agitar na cama, os olhos se abrindo de repente, cheios de medo. Camila se aproximou rapidamente, colocando uma mão suave no braço da mãe. "Mãe, está tudo bem? O que aconteceu?" Sua voz estava carregada de preocupação. Dona Irma respirou fundo, tentando acalmar-se. "Só um pesadelo, minha filha, só um pesadelo." Mas sua expressão dizia o contrário, e Camila sabia que a situação era mais séria do que sua mãe queria admitir. De repente, Dona Irma começou a tossir, um som seco e angustiante que fez o coração de Camila disparar. "Mãe, calma, vou chamar o médico." Camila levantou-se, mas antes que pudesse sair do quarto,
A mãe a segurou pelo pulso. Não, não precisa. Eu só preciso de um momento. A voz de Dona Irma era fraca, mas havia uma força inegável em seu olhar. Camila hesitou, mas a urgência da situação a obrigou a ficar. Mãe, você está se sentindo bem? Deixe-me trazer um copo d'água. Não, Camila. O que eu preciso é de você aqui. Dona Irma fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse tentando reunir todas as suas forças. Eu sei que estou doente, mas isso não define quem eu sou, e muito menos o que você deve fazer com a sua vida. As palavras da mãe ecoaram na mente de Camila, que se sentia perdida em meio a tantas decisões. Eu não posso simplesmente ficar aqui, vendo você sofrer. Eu quero ajudar, mas não sei como. Às vezes, a ajuda vem de um lugar inesperado. Lembre-se disso. Dona Irma abriu os olhos e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos cansados. Camila sentiu uma onda de tristeza ao perceber o quanto a saúde da mãe estava deteriorada. Dali a alguns minutos, a crise passou. Dona Irma conseguiu se acalmar, mas a tensão no ar era palpável. Camila sentou-se ao lado da mãe, segurando sua mão, tentando transmitir um pouco de conforto. Elas ficaram em silêncio, apenas ouvindo os ruídos da casa e o vento lá fora. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Enquanto a mãe descansava, ela se pôs a pensar sobre suas escolhas. A casa era um reflexo da fragilidade de sua vida, mas por outro lado, também era um lar. Um lar que ela estava disposta a lutar para recuperar. Com essa determinação em mente, ela se levantou e decidiu explorar o que a casa tinha a oferecer. Nos dias que se seguiram, Camila se dedicou a organizar os objetos antigos que encontrava. Um dia, enquanto vasculhava uma caixa empoeirada no sótão, ela encontrou um diário, encadernado em couro desgastado. O coração dela acelerou ao perceber que se tratava do diário de sua mãe. A curiosidade tomou conta dela, e sentando-se em um canto do sótão, começou a folhear as páginas amareladas. As palavras escritas por Dona Irma eram repletas de amor, desafios e sacrifícios. Em uma passagem, ela descrevia o dia em que decidiu abrir sua própria loja de roupas, um sonho que havia nutrido por anos. Camila ficou impressionada ao ler sobre as dificuldades que sua mãe enfrentou para sustentar a família, as noites sem dormir e as preocupações que a acompanhavam. Camila, você é o meu maior tesouro. Uma frase repetida em diversos trechos fazia o coração da jovem apertar. Ela percebeu o quanto sua mãe havia se sacrificado por ela, o quanto ela havia lutado para garantir que a filha tivesse uma vida melhor. Desculpe, mãe, murmurou Camila, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que você havia passado por tudo isso. Com um novo olhar sobre a história de sua mãe, Camila sentiu a urgência de fazer algo. Não apenas por sua mãe, mas por tudo que aquelas páginas representavam. Nos dias seguintes, a jovem começou a planejar um evento comunitário. A ideia era simples: arrecadar fundos para reformar a casa, tornando-a um lugar seguro e acolhedor para sua mãe e, quem sabe, para outras pessoas da comunidade que precisavam de apoio. Camila queria que aquele lar se tornasse um símbolo de esperança e união, assim como o diário de sua mãe havia sido um símbolo de amor e sacrifício. Com essa missão em mente, ela decidiu reunir os vizinhos. Em uma tarde ensolarada, Camila bateu à porta de várias casas, explicando sua ideia e convidando todos para se unirem a ela. O que começou como um evento solitário, logo se transformou em um projeto comunitário. As pessoas começaram a aparecer, trazendo não apenas apoio, mas também histórias e experiências que enriqueciam a ideia de Camila. Camila, isso é maravilhoso! Eu adoraria ajudar com a organização, disse Dona Rita, uma senhora simpática que morava na casa ao lado. Tenho algumas mesas e cadeiras que posso emprestar. E eu posso fazer algumas comidas para o evento, exclamou Felipe, um jovem que sempre ajudava na feira da cidade. Vamos fazer uma festa! Com cada novo rosto que se juntava ao projeto, Camila sentia seu coração se encher de esperança. Ela percebeu que, assim como sua mãe havia feito por ela, agora era sua vez de retribuir e ajudar a construir algo maior. A casa, que antes era um símbolo de dor e fragilidade, começava a se transformar em um local de amor e união. Enquanto o dia do evento se aproximava, Camila se dedicava a planejar cada detalhe. Ela trabalhava ao lado dos vizinhos, pintando paredes e arrumando o quintal.
O sol brilhava e a atmosfera era de colaboração e alegria. Entre risadas e conversas, Camila sentiu que estava redescobrindo não apenas sua comunidade, mas também a si mesma. E em meio a tudo isso, a figura de sua mãe sempre estava presente. Dona Irma observava com carinho, mesmo com suas limitações, o esforço da filha e a união da vizinhança. Era como se, através de Camila, ela estivesse vivendo novamente a juventude e a determinação que outrora havia nutrido. Na noite anterior ao evento, as duas se sentaram juntas na varanda, observando o céu estrelado. Camila, com o diário em mãos, leu em voz alta algumas passagens. Dona Irma ouviu atentamente, e logo lágrimas de emoção escorriam por seu rosto. Você sempre foi tão forte, mãe. Eu não sabia o quanto você tinha lutado, disse Camila com a voz embargada. E você, minha querida, é a razão pela qual eu lutei tanto. Sempre acreditei que você poderia fazer a diferença. Dona Irma sorriu e, por um momento, as duas se sentiram mais conectadas do que nunca. Naquela noite, em meio às sombras da casa antiga, Camila percebeu que o verdadeiro lar não era apenas um lugar físico, mas um espaço construído por amor, histórias e a força dos laços familiares. E, com a determinação renovada, ela estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja suave que refletia nas janelas da antiga casa de Camila. A atmosfera estava repleta de risos e conversas animadas, enquanto a comunidade se reunia no quintal para o evento que ela havia organizado. Barracas coloridas, cada uma com uma iguaria típica ou uma atividade artesanal, ocupavam o espaço e o cheiro de comida caseira flutuava no ar. Camila se sentia vibrante e realizada, observando as pessoas interagindo umas com as outras, unidas por um objetivo comum. «Camila, venha aqui!» chamou Dona Rita, uma vizinha idosa que sempre teve um carinho especial por Camila desde que ela era criança. «Você precisa experimentar esta torta de maçã que eu fiz. É a receita da minha avó.» Camila sorriu, aproximando-se da barraca. Ela se deliciou com a fatia da torta, sentindo o doce e o ácido das maçãs harmonizarem-se perfeitamente. «Está deliciosa, Dona Rita. A senhora tem um talento incrível na cozinha.» «Ah, minha querida, essa torta é só o começo. O que importa é que estamos todos juntos aqui, ajudando uns aos outros. Eu nunca vi a comunidade tão unida como hoje», respondeu Dona Rita, com um brilho nos olhos. Conforme a noite avançava, Camila não pôde deixar de notar o quanto o evento se tornara um sucesso. Crianças brincavam, adultos conversavam animadamente e, em meio a tudo isso, ela sentiu uma onda de gratidão. Era como se a casa, antes tão decadente e carregada de memórias pesadas, estivesse renascendo através do amor e da solidariedade. «Camila!» chamou um dos vizinhos, Paulo, um homem forte e simpático. «Acho que temos um bom dinheiro aqui. Olha só quanta gente veio, vamos conseguir fazer muitas reformas com isso.» «Eu não poderia estar mais feliz, Paulo. Isso é tudo que eu poderia sonhar», Camila respondeu, seus olhos brilhando com esperança. Entretanto, enquanto a alegria pulsava ao redor, um envelope pardo jogado em cima da mesa chamou a atenção de Camila. Sem saber por quê, um frio na barriga a percorreu. Com um movimento hesitante, ela pegou o envelope e, ao abri-lo, encontrou uma carta anônima. O conteúdo era perturbador, revelando segredos de família que ela nunca imaginou que existissem. «Camila, o que foi? Você está pálida», perguntou sua mãe, Dona Irma, que se aproximou preocupada. «É só uma carta», Camila respondeu com a voz trêmula, tentando esconder a inquietação. «Nada demais, acho.» Dona Irma, no entanto, não se deixou enganar. «Se você precisar conversar, estou aqui. Às vezes, segredos podem ser pesados demais para carregar sozinha.» Camila assentiu, mas sua mente estava longe. As palavras da carta ecoavam em sua cabeça, revelando um passado que ela preferiria não ter descoberto. As informações sobre decisões de sua mãe, sobre relacionamentos e sacrifícios que não foram revelados, a deixaram confusa. Como isso afetava sua relação com Dona Irma? O que mais ela não sabia? A noite avançou, mas a alegria do evento parecia distante para Camila. Assim que os convidados começaram a ir embora, ela se sentiu cada vez mais isolada. O ambiente festivo se desfez em um silêncio inquietante.
O que deveria ser um momento de celebração agora se tornava um campo de batalha emocional dentro dela. Naquela noite, quando se recolheram para casa, um clima tenso pairava no ar. Camila não conseguia conter os pensamentos que a consumiam. Assim que se sentaram à mesa para um jantar simples, ela não pôde mais se calar. "Mãe, por que você nunca me contou sobre isso?" Camila indagou, a voz embargada, enquanto olhava para a carta em sua mão. "Por que guardar segredos tão grandes?" Dona Irma encarou a filha, seu olhar refletindo dor e confusão. "Camila, eu não queria te magoar. A vida é complicada e algumas coisas são difíceis de explicar. Eu fiz o que achei que era melhor para você." "Melhor para mim ou melhor para você? O que mais você escondeu de mim?" Camila exclamou, o tom aumentando. A frustração estava evidente e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. "Você não entende, minha filha. Eu sempre quis te proteger. A vida que eu tive foi cheia de desafios e eu não queria que você carregasse esse peso." Dona Irma respondeu com a voz tremendo. "Mas agora eu sinto que não sei quem você realmente é. Essa casa, todo este esforço. Foi tudo uma mentira?" Camila perguntou, a raiva e a dor se misturando em sua voz. Não foi uma mentira. Essa casa é o nosso lar e tudo que eu fiz foi por amor. Eu esperei que você visse isso, que entendesse a importância de nossas raízes. Você não precisa carregar sozinha esse fardo." Dona Irma disse, sua voz agora mais suave, mas cheia de emoção. Mas Camila não conseguia ouvir. A revelação da carta o havia deixado em um estado de turbulência emocional. Ela se levantou da mesa, sentindo-se sufocada. "Eu preciso de um tempo", disse, antes de sair apressada para o quintal, onde a brisa da noite acariciava seu rosto quente. Sentada em um dos degraus da varanda, Camila olhou para as estrelas, tentando encontrar alguma clareza em meio ao turbilhão. O evento havia sido um sucesso, mas agora tudo parecia sombrio. As memórias que antes eram calorosas se tornaram confusas e a relação com sua mãe parecia mais frágil do que nunca. Enquanto isso, Dona Irma, sozinha na cozinha, sentiu o peso do desentendimento. Ela sabia que tinha suas razões, mas também entendia a dor da filha. O amor que as unia agora parecia estar em risco, e a culpa a consumia. O que poderia fazer para reparar a ferida? O silêncio da noite era profundo, e as duas mulheres, embora próximas fisicamente, estavam emocionalmente distantes. Camila levantou-se, decidida a enfrentar a situação, mas uma parte dela hesitava. A carta a havia confrontado com verdades que ela não estava pronta para aceitar. A casa, que deveria ser um símbolo de união, agora se tornava um espaço de incertezas e desconfiança. Em meio a essa confusão, o que restava? O amor que havia trazido Camila de volta àquela cidade poderia sobreviver a essa tempestade? A resposta ainda estava distante, como uma estrela oculta nas nuvens escuras da noite. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Camila e Dona Irma se encontraram na cozinha da casa antiga. O cheiro do pão que saía do forno se misturava à tensão que pairava no ar. Ambas estavam visivelmente abaladas após a última discussão, que havia trazido à tona emoções reprimidas e verdades doloridas. Camila, com os olhos marejados, olhou para a mãe, que estava encostada na pia, olhando para o chão como se buscasse forças no velho azulejo desgastado. "Você não entende, Camila." A voz de Dona Irma estava carregada de frustração e dor. "Eu sempre quis que você tivesse um futuro melhor. Nunca quis que você se sentisse presa a mim ou a esse lugar." Camila respirou fundo, tentando controlar a raiva que brotava em seu peito. Aquelas palavras eram como facadas. Ela se sentia injustiçada, como se suas escolhas e sacrifícios não fossem reconhecidos. "Mas você não precisava deixar tudo tão difícil", respondeu com a voz embargada. "Eu não pedi para voltar. A vida que eu tinha em São Paulo era tudo o que eu sonhei, mãe." Dona Irma se virou lentamente. Seus olhos já marejados refletiam uma mistura de tristeza e determinação. "E eu sonhei em te ver feliz, Camila," ela exclamou elevando a voz, mas logo se calou, percebendo a gravidade da situação. "Eu fiz o que pude para que você tivesse liberdade. Mas a verdade é que eu tinha um plano que, mesmo doente, não deixei de lado." Camila franziu a testa, intrigada. "Que plano? O que você quer dizer com isso?" indagou,
o coração acelerando com a expectativa de uma revelação. Dona Irma respirou fundo, seu olhar se perdendo por um momento em lembranças que pareciam distantes. Quando você nasceu, eu queria que você tivesse todas as oportunidades do mundo. Então fiz sacrifícios. Trabalhei duro, economizei cada centavo. E mesmo quando tudo parecia desmoronar, eu sempre guardei uma parte para você. Os investimentos que fiz, eu sempre soube que um dia isso poderia te ajudar. Eu não queria que você se sentisse presa a mim ou a esta casa. Eu queria que você tivesse a escolha. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Camila não sabia o que dizer. As palavras de sua mãe a atingiram em cheio. Ela percebeu que, mesmo em meio à doença e à fragilidade, Dona Irma havia lutado para garantir que sua filha tivesse um futuro. Mãe, Camila começou, mas a emoção a impediu de continuar. Eu te amo, Camila. A voz de Dona Irma agora era mais suave, quase um sussurro. E eu nunca quis que você voltasse para cá por obrigação. Eu queria que você estivesse aqui porque quisesse, porque amasse este lugar e a mim, não porque você se sentiu culpada. Camila sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. A raiva e a frustração estavam se dissipando, dando lugar a um entendimento profundo. Eu não sabia, ela murmurou, sentindo o peso das palavras. Eu só queria fazer o que era certo, cuidar de você. Dona Irma aproximou-se e, com um gesto carinhoso, acariciou os cabelos da filha. O toque era reconfortante, e Camila sentiu uma onda de amor e perdão invadir seu coração. Podemos começar de novo, querida, disse Dona Irma, com um sorriso triste, mas esperançoso. Prometo que vamos enfrentar isso juntas. As duas se abraçaram, um abraço longo e apertado, onde todas as mágoas e mal-entendidos foram deixados de lado. Ali, naquele momento, Camila percebeu que o amor entre mãe e filha era mais forte do que qualquer obstáculo que a vida pudesse impor. As semanas seguintes foram marcadas por uma nova dinâmica. Camila e Dona Irma começaram a trabalhar juntas na casa, transformando o lugar em um verdadeiro lar. Entre risos e lágrimas, as duas redescobriam não apenas o espaço, mas também o amor que sempre as uniu. No entanto, a vida ainda guardava algumas surpresas. Certa tarde, enquanto organizavam algumas caixas no sótão, um velho amigo de Dona Irma apareceu na porta, trazendo a brisa da tarde com ele. Era José, um homem de meia idade, com um sorriso caloroso e um olhar que refletia muitos anos de amizade e cumplicidade. Irma, exclamou ele ao vê-la, faz tanto tempo, como você está? Dona Irma sorriu, surpreendida e emocionada com a visita. José, que bom te ver, exclamou ela enquanto o abraçava. Camila observou a interação, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. Eu vim trazer algumas notícias, disse José, olhando para Camila. E se não se importar, preciso conversar com você, Irma. Dona Irma assentiu, e eles se afastaram um pouco, permitindo que Camila ficasse a par da conversa. O que houve? Perguntou Dona Irma, a preocupação evidente em seu tom. Eu soube que você está passando por dificuldades e queria te contar algo que talvez possa ajudar. Começou José, olhando para ela com seriedade. Você sabe que sempre cuidei das suas economias, certo? Dona Irma franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Eu não queria que você soubesse agora, mas eu recebi uma notificação. Você tem uma herança que não sabia. Um imóvel e uma quantia que pode cobrir seus tratamentos e garantir que você tenha um futuro mais tranquilo. Camila não conseguiu conter a surpresa. A revelação a atingiu como uma onda. O quê? Ela exclamou, enquanto a mente se enchia de perguntas. Como assim? José virou-se para ela, tentando explicar. Sua mãe sempre foi cautelosa com o dinheiro, mas quando a situação dela se agravou, eu tomei a liberdade de investigar. A herança é de um parente distante, e você pode usá-la para ajudar a transformar essa casa em um lar de acolhimento, se quiser. Dona Irma olhou para Camila, os olhos brilhando de esperança e emoção. Imagine, Camila, podemos ajudar outras pessoas como nós, disse ela com a voz trêmula de emoção. Camila se sentiu tomada por uma onda de sentimentos. A ideia de transformar a casa não apenas em um lar para elas, mas em um espaço de acolhimento para outras pessoas em dificuldades,
Era uma nova perspectiva que a fazia sentir-se viva. "Mãe, isso pode ser incrível!" exclamou, já visualizando a possibilidade. "Podemos criar um ambiente seguro para pessoas que precisam de apoio." As duas se entreolharam e, naquele momento, Camila percebeu que suas vidas estavam se entrelaçando de uma maneira que nunca imaginou. Com amor e apoio mútuo, elas poderiam não apenas curar suas próprias feridas, mas também ajudar outros a encontrar um lar. E assim, no calor da tarde, cercadas por lembranças e planos, Camila e Dona Irma começaram a sonhar juntas novamente, unidas por laços que o tempo e as dificuldades jamais poderiam romper.